Paz do Senhor, igreja. Somos igreja, né? Por isso que eu digo igreja. Se você vai ver pela manhã, bom dia, à tarde, à noite, boa noite. O importante é que a gente escute, que a gente cresça mais e mais com o Senhor. Se o Senhor falou comigo primeiro, é porque Ele está me orientando, me exortando, me abençoando na mensagem que Ele falar. E quando eu passo para você, porque Ele também está falando com você. Muitas vezes Ele nos exorta para o nosso bem, Ele disse que vai abrir uma porta e Ele abre. Onde Ele fala, o assunto que Ele quer falar é o assunto que Ele vai nos abençoar, que Ele está nos orientando. Porque tudo que vem de Deus é bênção, é para o nosso crescimento. Amém? O tema hoje é: temos que edificar as portas. O que é edificar as portas, Beth? As portas da minha casa? Também. A gente tem que edificar as portas do nosso caráter cada dia. Temos que edificar as portas para saber com quem a gente está conversando, o que estamos conversando. Temos que edificar nossas portas, principalmente da oração, do louvor. Beth, eu faço tudo isso, eu oro, eu louvo, eu jejum, eu leio a palavra. E é tanto do ataque. Com Neemias não foi diferente. As portas ele edificou, as portas de Jerusalém, estava tudo arruinado, como eu já conversei aqui com vocês a respeito do capítulo 1, o Senhor falou conosco, mas teve oposição. Então comigo e com você não é diferente. Se a oposição está grande, e os ataques, os levantes, as mentiras, as calúnias, eu vou te dizer uma coisa: estamos no caminho certo. Se a gente tem convicção do nosso caráter, do nosso dia a dia, não tem por que se preocupar. O meu e teu juiz é o Senhor. Amém? Então, edifique as portas. Aqui, em Neemias 3, do 1 ao 4, a gente vê o Senhor edificando as portas. A gente vê o povo sendo orientado por Deus através de Neemias edificando as portas. Neemias foi ali porque estava fazendo uma grande obra. Então, quando eu e você está fazendo uma grande obra, seja na nossa vida espiritual, seja na igreja, seja orando pela nossa família, o inimigo se levanta. Mas ele só tem dois trabalhos: levantar e cair. Portanto, continue edificando as portas. 3:1. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. A gente vê que aqui os sacerdotes se juntaram com Neemias e edificaram as portas das ovelhas. Eu sou ovelha, você é ovelha. Vamos continuar edificando nossas portas. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacu, filho de Hermi. A gente vê que tinha homens aqui, homens de bem, homens de nome, tudo junto com Neemias, os sacerdotes junto com Neemias, edificando as portas de Jerusalém. Edifique suas portas, lute pelos seus sonhos, trabalhe, ore, louve, jejune. Edifique as suas portas, porque o Senhor vê todas as coisas. Se a luta está grande, teve data para essa luta iniciar, permissão do Senhor, mas também tem data para terminar. Tudo com o Senhor é com o tempo certo. Portanto, continue edificando as suas portas da oração e com fé, porque se existem umas portas que a gente tem que edificar, é nossa fé. E a porta do peixe edificaram os filhos de Azenaal, a qual amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Edificaram as portas, colocaram fechaduras, colocaram ferrolho. O que são fechaduras e ferrolho para nossas vidas espiritualmente? Oração, louvor, jejum. Porque quando a gente está com esses ferrolhos e essas fechaduras, nós estamos com nossas brechas tapadas. Que brechas são essas? Da mentira, da calúnia, da fofoca, da inveja, da contenda. Mas Beth, mas sempre tem alguém fazendo tudo isso com o meu nome. Deixa com Jesus. Ele sabe trabalhar. Neemias era um homem de caráter, mas Tobias e Sanbalat quis destruturar ele, mas não conseguiu.
porque as portas estavam edificadas, não só daquela cidade, como do caráter dele. O que foi que o Senhor disse? Que profeta de casa não tem honra. Os próprios irmãos dele tinham raiva, né? Tinham inveja dele. Então descanse, edifique as portas e faça a sua parte. Tenha ferrolho, tenha fechadura, tudo bem fechadinho. Não deixe brechas, porque a gente com os ferrolhos, com as portas, com as fechaduras, tudo fechado, o inimigo ataca. Imagina deixando brecha. E o 4 diz: e ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Coás, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. Veja que tinha uma equipe forte com Neemias, reparando tudo, colocando fechadura, colocando portas, colocando ferrolhos. Continue com as portas da oração, coloque ferrolho, vigie sua vida. É fato que mesmo a gente vigiando, fazendo o melhor, dando o nosso melhor, com a graça de Deus na nossa vida, sempre vai ter mentira, sempre vai ter ataque. Mas se você sabe que você está com suas portas edificadas diante do Senhor, isso é o que importa. Eu e você sozinho com o Senhor somos maioria. Agora vamos lá para Neemias 1, do capítulo 1 ao 16. Você vai ver que Neemias era um homem de guerra, um homem forte, um homem decidido. Mas Sanbalat e Tobias que iam o quê? Ridicularizar, que ia atacar. Comigo e com você não é diferente. Passamos por ataques, por mentira, por calúnia. Mas se eu e você estamos com nossas portas edificadas, sempre colocando ferrolho, fechadura da oração, do louvor, do jejum, da leitura da palavra, o inimigo só tem 2 trabalhos, é levantar e cair. E se ele ataca é porque nós estamos no caminho certo. Fica feliz por isso. Capítulo 4, o título diz: os inimigos tentaram retardar a edificação. Veja que o título é Edifique suas portas. Aqui diz: os inimigos tentaram retardar a edificação de toda aquela obra de Neemias. Neemias só foi fazer o bem, mas Satanás sempre manda sua equipe. Mas eu e você olha para o céu, porque é do nosso socorro vem do Senhor. É do Senhor que fez os céus e a terra. Descanse. Sucedeu que, ouvindo Sanbalat, que edificávamos o muro, ele ouvindo, tem uns fofoqueiros, né, de plantão. Edificamos o muro, ardeu em ira. Se é dele ficar feliz, ele ardeu em ira, porque tem as pessoas ruins, malignas. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Está sendo escarnecido? Com Neemias não foi diferente. Descansa, continue edificando as portas do seu caráter, edificando as portas da igreja com oração, da sua casa, do seu trabalho, dos seus sonhos. Faça a sua parte e o Senhor faz a dele. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Sanbalat sabia que os judeus não eram fracos, porque ninguém fez nada, eles não fizeram nada. Quando Neemias vem com cartas do rei para edificar, fazer aquela grande obra, ele chamou eles de fraco. Quando alguém chama eu e você de fraco, é porque sabe que nós somos fortes, não porque somos super-homens, não. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E quando a gente é fraco, é que é forte. Aqueles que estão nos atacando, nos caluniando, é porque sabem que nós temos a marca do Cristo. Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia. Veja, ele diz, todo esse sacrifício, tudo isso não vai dar em nada. Claro que vai dar. Tem crítica? Tem apontação? Continue edificando suas portas. Acabá-lo-ão num só dia. Vivificarão nos montes do pó as pedras que foram queimadas? Bem, porque a gente sabia, como a gente lê a Bíblia, né, que estava tudo queimado. Mas Neemias estava ali com a ordem do Senhor. Eu e você somos filhos do Altíssimo.
temos sangue real nas nossas veias. E tudo que a gente faz de bem, pode ter certeza que tem recompensa. Não olhe para os Tobias, não olhe para a oposição. Continue edificando suas portas. Você sabe quais são as portas que você está edificando. E estava com ele Tobias, ainda tem outro filho do diabo. Sempre tem equipes, né? O amonita e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eles, mesmo que estão fazendo isso, vindo uma raposa, derrubará facilmente. Estão lhe apontando, estão dizendo que você não é capaz para os seus sonhos. Você é capaz. Eu sou capaz. Porque quem nos honra é Jesus Cristo. Veja que aqui eles disseram, eles estavam uma equipe enorme fazendo tudo aquilo. O rei tinha mandado madeira, tinha mandado uma equipe com Neemias. Mas tem os invejosos, tem os fofoqueiros, tem os malignos. Continue na sua posição de servo e de serva. Edifique os muros daquilo que é os seus sonhos. Se não é para prejudicar ninguém, o Senhor vai te honrar. Ou veja o que Neemias disse. Neemias não mandou recado, Neemias não brigou, não. Neemias foi para a pessoa certa. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, né? As pessoas nos desprezam, criticam, querem ridicularizar, zombam, né? Com Neemias não foi diferente. Mas o Senhor, mas Neemias, falou com a pessoa certa. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados. E torna o seu opróbrio, quer dizer, torna essa vergonha para eles. Opróbrio é o quê? Desonra, vergonha, vexame. Era o que eles estavam passando, mesmo fazendo bem. Sobre a sua cabeça e dá-nos por presa na terra do cativeiro. Ele só assim, a gente está fazendo, está erguendo, não estamos fazendo mal. Isso aqui é eu falando, né? Minha forma de falar, que eu acho que ele orou muito mais. Ele pediu para que o Senhor tomasse providência. Porque não é eu e você que vai bater boca, desculpa, nem falar mal a ninguém. Não, o Senhor está aqui, as críticas, as calúnias, as mentiras. Mas o Senhor conhece meu caráter, o Senhor conhece meu dia a dia. E Jesus honra, o tempo é dele. E não cubra a sua iniquidade, quer dizer, Senhor, não deixe isso passar em branco, não. E não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Aqui Neemias pediu para que o Senhor não agisse, que eles estavam perturbando aqueles edificadores, que Neemias estava com aqueles homens edificando aqueles muros, com certeza cansado, trabalhando, esgotado, mas sempre tem os filhos do diabo para tentar tirar a minha e a tua paz. Por isso que eu disse, é necessário que as nossas brechas estejam tapadas. Porque se a gente estamos com caráter, lutando para fazer o melhor para o Senhor com nossas vidas, imagina deixando brecha. Não colocando o ferrolho nem a fechadura da oração. Não se afastando da aparência do mal. Aí é que vai ter motivo para Satanás escarnecer na minha e na tua vida. Bete, eu oro, eu louvo, eu leio a Bíblia, eu luto para cada dia ser mais fiel ao Senhor. Mas tem os Tobias Sabalates que me atacam. A mim também. Com Neemias não foi diferente. Ele estava ali fazendo o quê? O bem. Esses filhos do diabo não fizeram nada, mas se perturbaram, se irritaram porque alguém veio fazer o bem. Quando a gente está orando pela nossa família, por amigos, no trabalho, está pregando para alguém, o diabo se levanta. Mas ele tem dois trabalhos, é levantar e cair. Lembre-se que com Neemias não foi diferente. Ele estava fazendo o bem. Então é normal que a gente esteja fazendo bem e venham os ataques. Se não vir ataque, aí faça um exame, se examine, porque tem algo errado. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Olha que coisa linda. Ele disse que estavam tudo edificados, o muro, se fechou as portas, as metades, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar.
Porque Neemias dava testemunho, Neemias era trabalhador, Neemias era um servo fiel ao Senhor. Quando a gente é fiel, tem alguém nos observando. Tem os que criticam, os que caluniam, mas tem as pessoas sérias, as pessoas de Deus que vê quem é eu e você. Portanto, não se preocupe com Tobias e Sabalate. E tenha certeza que quando você está edificando os muros do seu lar, você sabe quais são os muros que você está edificando, as portas que você está edificando, sempre vai ter Sabalate e Tobias. Mas o Senhor tem hora certa para parar eles. Descanse, olhe para o céu e continue fazendo uma grande obra. E sucedeu que, ouvindo Sabalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os adonitas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, veja que estava crescendo, né? Ele estava fazendo uma grande obra. Que já as roturas se começavam a tapar e iraram-se sobremodo. As roturas estavam tapando as brechas. Aí diz que eles se iraram. Os desocupados, usado por Satanás, porque queria que aquilo continuasse do mesmo jeito. Às vezes eu e você tá orando por pessoas da nossa própria família, mas os de fora querem que eles continuem comendo como filho pródigo, comendo comidas de porcos. Porque nem as comidas dos porcos o filho pródigo poderia comer. Então é natural que eu e você esteja edificando as nossas portas com oração, com louvor, aconselhando. O inimigo não fica bem com isso. Sabalate e Tobias representa Satanás. Continue edificando suas portas, porque o Senhor é com você, o Senhor é comigo. Vamos ser o Neemias. Vamos ser, não, somos o Neemias. E ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Eles vieram para guerrear e vieram para tentar tirar aqueles homens Neemias do foco, para fazer eles parar. Como é que pode? A cidade estava em ruínas, mas Neemias veio para edificar. Eles não queriam. Tem aquelas pessoas que querem que aquelas pessoas que a gente está levando para Cristo volte a comer comida de porcos igual a eles. Continue edificando os muros. Continue edificando as portas da sua casa, porque com Neemias não foi diferente. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Olha que coisa linda. Aqui diz, porém, nós oramos ao nosso Deus. Você está orando ao seu Deus? Eu estou orando. E pusemos uma guarda contra eles. A nossa guarda é oração, é louvor, é leitura da palavra, é descansar no Senhor, é saber que o Senhor trabalha, que Ele é o guarda de Israel. E de dia e de noite por causa deles. Veja que eles não cochilavam. Tinha uma equipe para ficar durante o dia e tinha outra equipe para ficar durante a noite. Mas eles não pararam. Não pare de reparar as portas, de edificar as portas, de colocar fechadura, ferrolhos bem fixos, da oração, fugir da aparência do mal, porque o Senhor dá honra a quem tem honra. A palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Continue edificando as portas, porque com Neemias não foi diferente. Comigo e com você sempre vai ter opositores, mas o nosso compromisso é com o Mestre. Aleluia. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Tem aquelas pessoas mais frágeis, mais fracas, né? Aí veja o problema para Neemias. Ele disse que ali eles estavam desfalecendo, os carregadores, aquela equipe, né? Eles estavam carregados daquela parte do muro. O pó é muito. Às vezes tem tanto pó, tanta sujeira, né? Tanto pecado. E nós não podemos edificar o muro. Ali foi as lutas que Neemias, as reclamações, o que aqueles homens vieram falar para Neemias. A sujeira está grande, o pó do monturo, do pecado, da afronta, do ataque, da mentira, da humilhação.
Continua edificando tuas portas. E disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles, e as matemos, assim faremos cessar a obra. Veja que desgraçados. Veja o que Tobias e Sabalate disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Sabalate e Tobias criando situação, criando levante, dizendo que ia entrar no meio deles para parar aquela obra. Cuidado com as pessoas que entram na sua casa. Cuidado com aquelas pessoas que aconselham para o mal. Olhe para Cristo. Edifique suas portas com a oração, com a visão de Deus, porque quando a gente está ligado, o Senhor mostra quem é quem. Não leve para sua casa Sabalate e Tobias para querer colocar sua família no caminho da perdição. Edifique as portas, mas esteja vigilante. Porque a Bíblia diz o quê? Porque foi que o Senhor disse quando pegou os discípulos dormindo, que Judas já estava vindo para beijar a face do Senhor e entregá-lo. Primeiro nós temos que vigiar para depois orar. Fiquem atentos. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornaram contra nós. 10 vezes estavam tentando criar situação para parar aquele povo com Neemias. Só 10 vezes. Sempre tem oposição, mas eu e você temos um chamado para edificar os nossos muros, com oração, com louvor, com jejum, com leitura da palavra e com vigilância. Então pus guarda nos lugares baixos, veja o que Neemias fez. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias teve estratégia, colocou guardas. Nosso guarda é Jesus Cristo, o guarda de Israel. Baixou dentro deles os muros altos, quer dizer, colocou as pessoas certas nos lugares certos e pôs ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, para ficar ali como guerreiros, guerreando com as espadas, com as armas. Qual é a minha espada e a tua? É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o escudo da fé, o qual apaga todos os dados inflamados do maligno. É a preparação do evangelho da paz, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isso são as armaduras de Deus que eu e você tem que tomar posse, aqui em Efésios 6, do 10 ao 20. Salmo 119, 105 diz o quê? Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aqui, Neemias criou toda essa situação, mas no direcionamento do Senhor. Aleluia! E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e aos restantes do povo, não os temais. Eles ali, além dele ter toda aquela estratégia, aquele povo com aquelas armas, ele disse, não os temais. Lembrais do grande e temível Senhor. Aleluia! O nosso Deus é temível, é grande. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias disse, lute, trabalhe, cuide da sua família, porque o nosso Deus é temível. O Senhor sabe qual é o Tobias e os Sabalate que atacam a mim e a você. O nosso segredo é ficar posicionados na oração, no louvor, com as armaduras de Deus e deixar o Senhor trabalhar. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Os inimigos ouviram que eles não pararam. Os inimigos viram que eles tinham um dono, que era o Senhor. Veja o que Neemias diz. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles. Deus tinha destruído toda a armação deles. Todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Continue edificando os muros,
porque o Senhor aqui era com Neemias, o Senhor é comigo e com você. Veja que não parou de ter oposição, mas a presença de Deus também não saiu um só segundo. O 16, sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra e metade deles tinha as lanças e os escudos, aleluia, e os arcos e as couraças, e os líderes estavam detrás de toda a casa de Judá. Eles estavam com escudo, com lança. Nosso escudo, nossa lança é a palavra, é as nossas brechas tapadas. Lembre-se disso, aleluia! E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma das mãos faziam a obra e a outra tinham as armas. Com a mão eles trabalhavam e com as outras eles tinham as armas. A minha arma e a tua é as armaduras de Deus. É a palavra, é a gente edificar nossa casa edificar nossas portas com oração, com louvor. E deixa que o Senhor faz aquela parte que eu e você não pode fazer. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingia os lombos e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. Tocavam a trombeta. Nossa trombeta é louvor, louvar, exaltar. Nosso escudo é o escudo da fé, aquele que apaga todo dado inflamado do maligno. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Tenha fé. Não olhe para os ataques, não olhe para a dificuldade, porque eu e você serve ao Deus do impossível. Lucas 1,37 diz o quê? Não há impossível para o Senhor. Aleluia. E o 19 para terminar. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Aí o 20. No lugar onde ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus peleja por nós. Grande é a obra que o Senhor tem comigo e com você. Não olhe para Sabalate nem Tobias, não. Não olhe para as dificuldades, não. Erga seus muros. Erga, aleluia. Erga, edifique suas portas. Eu vou ler o 20 novamente para você entender a grandeza de Deus na minha e na tua vida. No lugar onde ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntais conosco. O nosso Deus peleja por nós. A trombeta é o louvor, é a adoração, é nossas portas edificadas. E o Senhor peleja por nós. Pelejarás por vós e vós calareis. Aquilo que você não pode resolver, se cale e ore, porque o Senhor peleja e a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém? O Senhor foi com Neemias, o Senhor foi com o povo, o Senhor pelejou e deu vitória. O Senhor é comigo e é com você. Portanto, edifique as portas, porque a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique todos com Deus.